Na casa espírita assim, a gente chega, não conhece, vai lá, vai trabalhar. Vai trabalhar que é a melhor coisa do mundo. Às vezes a gente chega na casa espírita e como a gente não conhece direito o espiritismo, que a maioria de nós chega porque alguém indicou, porque gostaria de conhecer, porque precisa de um entendimento, mas às vezes sem um contato maior. Pode colocar ele quietinho em algum canto que ele se mostra. Então a gente acha que a nossa dúvida é a mais boba do mundo e eu não vou perguntar porque eu vou passar vergonha, isso é besteira. Porque dentro da doutrina espírita a gente está aprendendo o tempo todo. Quando você vê alguém se gabando que conhece muito no espiritismo, pobrezinho dele. Porque quanto mais a gente estuda, mais descobre que precisa estudar e mais coisa tem para aprender. Porque é um processo de conhecimento constante. A própria doutrina, segundo o próprio Kardec, ela não foi dada nela a última palavra. Ela acompanha a ciência, acompanha o desenvolvimento humano. Então isso é bobagem. Então quem tem peito de fazer a primeira pergunta? Bora lá, uma dúvida. Ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe o que é o passe. Todo mundo sabe como é que funciona o passe. Alguém tem alguma dúvida? Passe funciona? Funciona, sim. Passe funciona? Ninguém tem dúvida sobre o passe? Todo mundo acredita? Vamos Passe. começar. Pronto, graças a Deus, falou um cristão. Todos nós sabemos que quando Jesus fazia algumas das curas, aliás, as curas que Jesus fazia naquela época, né, que ele estava aqui, por aqui, encarnado, né? Então ele usava as mãos, né, para que pudesse realizar aquela cura quando a pessoa estava presente. Entende? Aquela imposição das mãos, certamente, energia, né, para que possa a energia dele. O passe mediúnico, essa imposição que Jesus fazia sobre o que a pessoa precisava, seria mais ou menos uma forma que os médicos praticam quando ele põe as mãos no ao passe. Ó, tem duas passagens Claro, do eu não quero Evangelho. misturar Jesus certo. com Não há comparativo, porque você fala do superlativo com o inferior, né? É a gente comparar um carrinho de fricção com uma betoneira, não dá. Não tem comparação. Mas tem algumas passagens do Evangelho que isso é interessante, só para a gente ter uma ideia. Tem duas passagens do Evangelho que falam sobre essa questão de cura. Você lembra que Jesus impunha as mãos e curava. Mas tem umas coisas importantes. Ele não curou todo mundo. E geralmente quando ele curava, ele dizia, a tua fé te curou. Lembra disso? A tua fé te curou. Ou seja, o papel de quem recebe a cura é tão ou mais importante do que aquele que está indicando. Porque o processo de desequilíbrio é algo que está instalado em nós. E se está instalado em nós, o princípio do desequilíbrio vem conosco. Aí tem dois pontos importantes para a gente ver aí. Uma das passagens é da mulher hemorroíça, a mulher que tinha uma hemorragia constante. E a gente imagina, uma mulher que tem um ciclo menstrual normal já perde sangue. Uma mulher que tem um ciclo desequilibrado, que perde constantemente sangue, ela vai ter uma série de problemas de saúde, inclusive com fraqueza, porque ela vai perder constantemente sangue, vai ter problemas de saúde, vai ser um caso sério para ela. Além do que, na cultura judaica, a mulher, quando ficava nos dias de menstruação, ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia tocar em nada, ela não podia sentar na cama. Onde ela sentasse tinha que ser desinfetado, limpo, e ela, após aquele período, ela tinha que ir no templo fazer um sacrifício para se purificar para poder voltar ao normal. Para você ter uma ideia de como era a cultura judaica. Então, para uma mulher que constantemente está nesse estado, naquela época, era uma tortura terrível. Então essa mulher sai atrás de Jesus e tem uma multidão acotovelando-se em torno dele. E ela consegue tocar na barra da veste dele. Jesus para e ela imediatamente fica boa. Para o sangramento, ela sente que ficou boa.
Jesus para na multidão e diz: quem me tocou? Aí Pedro está do lado e diz: mas Senhor, como assim que ele tocou? O pessoal está se cotovelando, aquela agonia, todo mundo querendo estar junto dele, os discípulos tentando amenizar a situação. Está todo mundo batendo nele, mas ele volta a dizer: quem me tocou? Aí ela cai de joelhos e diz: mas Senhor, fui eu. E ele diz também: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu uma virtude. E ela cai de joelhos e diz: Senhor, fui eu. E ele vira para ela, sorri, manda que ela se levante e diz: até a fé te curou. Ele percebeu que saiu dele energias positivas. Vamos dizer assim. O que foi que fez com que a energia saísse dele? É a vontade dela. Ele não teve a intenção, porque ele não tinha reparado nela. Mas só o desejo de que acontecesse fez com que ela ficasse boa. Segundo exemplo, inclusive ele considerou como a maior fé que ele viu em toda a Judéia daquela época, em todo Israel, que foi de um centurião romano, que era considerado ateu ou que acreditava em muitos deuses, né? E esse homem tinha um servo, ou seja, ele tinha um escravo, a quem ele amava muito. E ele foi até esse escravo, né? O escravo estava muito doente e o médico desenganou ele. Ele disse: olha, ele vai morrer, não tem mais o que fazer não. Ele correu até Jesus e pediu a Jesus que ajudasse o escravo dele. E todo mundo ficou surpreso, porque um romano, ele não dá por cima um chefe, né? Seria um homem, como centurião, ele tinha 100 homens sob o comando dele, era um oficial do exército romano. E ele pede a ajuda de Jesus e diz: se o Senhor quiser, ele vai ser curado. Então Jesus disse: vamos até a tua casa. Ele disse: não, na minha casa não, que eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas se o Senhor disser que ele será curado, assim como eu tenho homens ao meu comando, eu sei que ele vai ser curado. Ou seja, basta que o Senhor diga e ele será curado. Aí Jesus virou para os discípulos e disse: em todo Israel não vi uma fé igual a desse. Aí o que ele diz ao centurião? Vai e seja feito segundo a tua fé. Quando ele voltou lá, o rapaz estava curado. Então nem sempre Jesus impunha as mãos. E mesmo assim ele curava. Aí voltando a essa questão. O Espiritismo, ele agrega na sua doutrina o conhecimento do Cristo no sentido da moral. E quando a gente olha para Jesus, a gente não olha só Jesus como o enviado de Deus, ou como o Filho de Deus, né? Nós olhamos para Jesus também como o Espírito, o indivíduo, o próprio governador espiritual do planeta. E as suas ações segundo um ponto de vista também mais científico. Então o que Jesus fazia nada mais é do que manipular os fluidos, na falta de um termo que nos ajude a entender essa energia que nos envolve, que tudo nos cerca, que não é material, mas existe, influencia, e utilizando-se dessa energia, influenciar o corpo físico do indivíduo e fazer com que ele retornasse à sua saúde. A própria ciência estuda o magnetismo. O Espiritismo também o faz. O próprio Kardec era magnetizador, estudava o magnetismo antes mesmo de começar o trabalho com as chamadas mesas girantes. E o que é esse magnetismo? É utilizar a própria energia do indivíduo para influenciar o outro. E auxiliar ele a se reequilibrar, a buscar a sua saúde. Dentro do Espiritismo, a gente usa a mesma coisa. Quando a gente fala a questão de aplicar passes, de imposição de mãos, é mais uma questão mesmo
para ajudar a nossa insignificância. Por quê? Porque fica muito mais fácil para nós acreditarmos que nós estamos jogando as energias, usando as nossas mãos como antenas, do que usando só a nossa mente. Mas se a gente quiser, só precisa usar a mente. E só para concluir, a física quântica. Eu estive vendo algumas reportagens no Jorge Cultura, no Alonso Cultura, e veio que uns 2 anos atrás passou uma série de reportagens sobre a física quântica. Medicina quântica, desculpa. Que são médicos mesmo, formados, tá? Que tem essa especialidade de fazer curar seus pacientes com imposição das mãos. Pelo menos assim eu vi, tá? Olha, a questão, se eu não me engano, falar sobre isso. Aí eu não vi. E está dentro assim, talvez não esteja reconhecido ainda. A física quântica é um ramo da ciência, certo? Que é muito teórico, é uma questão quase de física teórica, mas que nos está trazendo uma realidade nova perante a ciência. E que, assim, é a que mais, digamos assim, se assemelha, é parecida com alguns dos conceitos espíritas. Mas ainda fala de matéria. Ela ainda fala da questão numa dinâmica materialista. Então, necessariamente, a física quântica não fala de espiritismo. Não é física. Eu sei, mas eu vou chegar lá. Essa questão da medicina quântica, pelo pouco que eu sei, começou com um físico, e ele é um pensador também, que é de Prakshopra, se não me engano o nome dele é esse, de Prakshopra. E ele fez uma comparação, ele é físico, e ele começou a fazer uma comparação entre a medicina ayurvédica, né, a medicina que é usada na Índia, que é uma medicina muito mais espiritualista, com a medicina, com a física quântica, mas tentando fazer uma ponte entre as duas coisas. Mas isso é a opinião dele. Não significa que a física quântica aceite. Da mesma forma, a gente pode usar alguns conceitos da física quântica para tentar explicar alguns conceitos do espiritismo, mas não é a mesma coisa. A gente se aproxima cada vez mais. Como a física quântica explica o que a gente não pode ver, por exemplo, eu posso dizer aqui a vocês que, na verdade, essa mesa em que eu estou apoiado é uma ilusão. Como essa mesa é uma ilusão? Porque, na verdade, ela é um conjunto de átomos ou de subpartículas atômicas que estão agregadas aqui, e como eu estou na mesma sintonia que elas, eu estou no mesmo plano, eu vejo ela como sólida. Mas se a gente for quebrando parte por parte até chegar na energia, essa mesa vai desaparecer. Ela, na verdade, é energia condensada, vamos dizer assim, de maneira bem simples. Então, nesse ponto de vista, é isso. Essa semana eu escutei um negócio que eu morri de rir. Minha esposa ficou doidinha quando eu conversei isso com ela. Por exemplo, qual é a planta que é verde? Essa é ótima. Qual é a planta verde? Vocês conhecem alguma planta verde? Toda planta é verde. Não. Nenhuma planta é verde. Nenhuma? Nenhuma. As folhas são verdes? Chico? Não. O único comprimento de onda da luz visível que a planta não absorve é o verde. Aí ela reflete e a gente vê ela verde. Por isso que o pigmento que a gente vê é o verde. Mas se a senhora fosse uma abelha, a senhora não ia enxergar o verde. Porque ela não enxerga nesse comprimento de onda. Ela enxerga no infravermelho. Então, para um inseto não existe verde. Pelo menos para uma abelha. Ela vai enxergar a luz infravermelha. Aí, se você botar a luz infravermelha numa planta, ela não é verde mais. Depende. Aí, quem enxerga verde é o nosso cérebro. Se você for uma vaca, o verde não existe. Quer dizer que... Entendeu como é uma coisa complicada? Quando você vai pro lado da ciência, Não tem gente que é uma ilusão. mistura o verde com o azul? É uma ilusão. Enxerga verde, né? Por causa de uma deficiência do seu cérebro.
Porque muitas vezes a gente quer ver. Você quer ver um exemplo? Como o cérebro da gente ilude? Se você focar uma luz durante muito tempo e você tirar a vista, você vai continuar vendo a luz. É. Mas ela não existe. É, E por que mas você antigamente, continua vendo? Porque o seu cérebro assim ficou condicionado. A imagem Tem uma também, série de coisas, né? Bem interessantes, tem umas brincadeiras bem interessantes, mas mostram que o nosso cérebro está pré-programado para entender e ver certas coisas. Por isso a gente se engana, por isso que às vezes a gente sofre acidente de carro. Porque quando você olha pelo retrovisor, tem uma moto do seu lado e você não enxerga, mas não é porque você quis não, é porque o seu cérebro não consegue vê-la, mesmo ela estando lá. Você não se apercebe da presença dela, porque quando você olha, você tá preocupado com o trânsito em geral, você não consegue ver a moto. Acontece muito. Mas a moto não estava lá, dava para ver pelo retrovisor, mas você não foi capaz naquele momento de ver. Tem uma brincadeira muito engraçada, o pessoal bota assim, 10 pessoas dançando. 10 pessoas dançando. Aí pede para o pessoal contar quantas vezes aquelas pessoas pularam, fizeram uma pirueta. Enquanto o pessoal está prestando atenção, no fundo passa um cara vestido de gorila. 50% não vai ver o homem vestido de gorila. É porque está prestando atenção só para dança contando. Mas ele passou no seu campo visual, mas você não está focado nele. Tem uma propaganda que Vê como a nossa mente é? Tem uma propaganda que está falando. Está saindo do assunto, vamos voltar para o assunto. Mas tudo bem. Ele tinha uma pergunta. Você já tem uma pergunta. Não, Diga. voltando à doação de energia, quando meu avô era vivo, e eu tinha por volta de 12, 13 anos, 30 anos atrás, ele era analfabeto, completamente analfabeto. Agora, aconteceu uma coisa com ele, eu estava lá na fazenda dele, alguém chegou lá e esbafou ele. Seu Joaquim, o Zé de Zeca foi mordido por uma cascavel lá na fazenda de fulano e tal, e está debaixo daquela jaqueira lá. Aí eu simplesmente falei assim, volta, fala com ele para ficar debaixo dessa jaqueira que eu vou fazer minhas orações. Entrou pro quartinho lá, fez a oração dele, no outro dia tá o cara lá para agradecer. Como é que é isso? Vamos fazer uma série de perguntas. Sabe o que é interessante do Espiritismo? Eu gosto muito. Peraí, né? Um dos motivos pelos quais... Mordida de cobra. Um dos motivos pelos quais eu me tornei espírita é porque o espiritismo ele busca uma explicação racional para as coisas. Ele não diz simplesmente que não, mas ele também simplesmente não diz que sim. A gente busca uma explicação racional, tá? Dentro dessa realidade. Primeira explicação possível: a cobra não era venenosa. É isso que eu estava pensando. Primeira possibilidade. Segundo, a cobra pode ter até picado ele, mas não conseguiu injetar o veneno suficiente, né, uma dose suficiente para que fosse fatal. Segundo, na terceira hipótese, haveria a possibilidade de, através da prece, ele conseguir de alguma forma evitar que aquilo acontecesse? Sim, é possível. Um caso não vivido por mim pessoalmente, mas um caso narrado por Henrique Rodrigues, que era um pesquisador, num curso que eu tive a oportunidade de fazer ele até aqui no Banco do Brasil, no auditório do Banco do Brasil, ali no Pina. No Pina não, ali no centro da cidade, perto do Cais, do Porto, lá do outro lado. E ele narrava o seguinte, que uma psicóloga tomou, ela era psicóloga, ela tinha conhecimento, aliás, era psicóloga, era psiquiatra, me falha a memória. E ela tem um certo conhecimento, então ela pegou uma dose cavalar de remédios, de barbitúricos, né, remédio para dormir e tal, e tomou com a intenção de se matar. Vamos se matar. E tomou aquela dose. Problema, ela acordou no dia seguinte. Ela tomou a dose para morrer, mas acordou. Então ela não conseguia explicar aquilo, nem o psiquiatra que estava tentando ajudá-la conseguia. E na impossibilidade, ele querendo ajudá-la, ele levou ela para conversar com esse pesquisador, que é o psicobiofísico espírita. E ele disse assim, olha, do jeito que o senhor não convenceu ela, não conseguiu explicar, se eu for tentar explicar, ela também não vai acreditar. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar. Aí o psiquiatra ficou dizendo, mas mostrar como? Ele disse, o senhor vai ver, me encontre nesse endereço tal hora.
Quando eles chegaram lá, era um centro de Umbanda. Aliás, nem sei se era um centro de Umbanda ou de Candomblé. Mas era um centro dessa categoria. E quando eles chegaram lá, ele apresentou a mãe de santo, muito simpática, e explicou o que ele ia fazer. Ele tirou, com prévia autorização dela, da frente dos dois, uma amostra de sangue dela, entregou ao médico e disse que após o culto da noite, ele ia tirar outra amostra de sangue dela. Começou o culto e em mais ou menos 1h e meia, ela tomou mais de 1 litro de pitu, de aguardente. É como alcoólico. Ficou bêbado. É como alcoólico. É para a pessoa ficar em coma alcoólico. Principalmente uma mulher, uma pessoa pequena, é como alcoólico certo. Uma garrafa de pitu em menos de 1 hora, o sujeito passa mal. Quando acabou, ele chamou ela lá, acabou o ritual todo lá, as festas, tudo. Quando acabou, e ela voltou, ele deu a seringa para o rapaz tirar a outra amostra de sangue. Nem um bafo ela tinha. E nem no sangue. Aí ele deu os 2 exames de sangue para ele e disse, olha, faça o teste, não tinha traço de álcool no sangue dela, nem antes, nem depois. E eles verificaram que ela tinha bebido álcool, ela bebeu na frente dele, ele viu que era pinga, não foi um truque, né? Eles estavam lá de presenciar. Ele teve todo o cuidado para que ela tivesse certeza. Aí ele explicou depois a ela que da mesma forma em que um amigo espiritual que trabalhou durante a noite com aquela mãe de santo, ele transformava aquela substância, o álcool que ela absorvia, e utilizava ele de outra forma, que no final não ficava traço da substância no organismo dela. Eu estou falando dessa, não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, não. Estou dizendo no caso dela acontecia. Não vamos generalizar. Da mesma forma, algum amigo espiritual tirou do seu sangue aquele princípio ativo que ia fazer com que você morresse. Agora, deve ser alguém que lhe ama muito. É mesmo. Para ter feito isso. E lhe deu uma grande chance, porque era para você estar morta. Então, pense bem, uma segunda tentativa Não, vai ser ruim de você conseguir. Você tem uma chance tanto. Alguém queimou todo o filme dele, todas as cartas para lhe socorrer. É a possibilidade, não é? Que explicaria a questão do veneno. Né? E com relação à cachaça aí que você está falando, tem um amigo nosso, inclusive ele é da Candomblé, também é da nossa força. Ele toma 1 litro, fuma não sei quantos charuto, ele come o cigarro, quando termina a sessão não tem um bafo de nada. É justamente isso que ele está falando. Nada. Há uma utilização desse elemento de outra forma. Bora lá, gente. Vamos lá, mais dúvida. Chico, aquele caso da cobra, tem um caso na Bíblia que narrado pelo apóstolo Paulo? Tem também no caso do apóstolo Paulo, em que ele foi mordido. Isso até gera uma série de problemas, porque tem uma seita nos Estados Unidos, é um pessoal meio radical, né? Em que eles acreditam que, como eles confiam em Deus e acreditam em Deus, então aquele indivíduo que realmente segue a Deus, ele estaria imune à cobra. Então, para mostrar a sua fé, eles dançam segurando uma cobra cascavel. Já morreu muito. Essa semana De vez em quando morre um. Essa semana morreu um. De vez em quando morre um por causa dessa questão de dançar com a cobra e tal. A explicação que a fé dele é muito pouca, né? Aí, veja só, como a gente vê, o fenômeno existe, certo? Mas você vai expor sua vida sem necessidade, para quê? Não tem sentido. Não faz sentido. Isso. Né? E já dizia Jesus, não tentareis o vosso Deus. Então eu fico com Jesus, eu não vou dançar com cobra não. Não vamos inventar esse negócio não, por favor. Bora, gente, mais pergunta. Ninguém vai ter nenhuma dúvida, só sobre o passe. Mas sobre o Sobre o quê? passe, né? Sobre passe, sobre cura espiritual. Eu tenho mais uma. Quando vocês estão aplicando o passe mediúnico, vamos falar grosseiramente. Digamos que a pessoa esteja carregada
fazer o passe mediúnico, aquilo que está naquele, vamos dizer, o paciente, vou chamar de paciente, o médium sente ao ponto de ficar fragilizado, um pouco fragilizado em relação a ele, ou seja, sentir as vibrações negativas dele, essas vibrações negativas dele passa ali para o médium. Veja só, quando a gente fala no passe, a princípio o passe não precisa ser mediúnico. Certo. Primeiro ponto, o passe ele pode ser feito por qualquer pessoa. Tanto que existem muitas formas de aplicação da chamada bioenergia, do passe, existem muitas, né? Feitas por pessoas não espíritas e no mundo todo, diversas maneiras. Uma forma que é muito falada também é o reiki. Inclusive tem muitos médicos que usam o reiki também. Recomendo o reiki. Então, Depois eu explico o que é reiki. é uma forma também de aplicação de passe, só que tem base numa religião Tem base científica, é um estudo, japonesa, energia. uma religião japonesa, só que ela começou a ser trabalhada num nível mais médico, né, Mais nesse científico sentido. Seria a Então é um pouco mais medicina aceito. quântica, não? Não necessariamente, Não, não, já é outra coisa. Se você quiser conhecer, Já é outra coisa. no posto Gouveia de Barros, às sextas-feiras, pela manhã, aplicado no ritual. Tá vendo? Posto Então é uma coisa mais, é uma coisa que a ciência médica hoje já começa, é feita Ele com vai se cultura, já se prevenir, começa a aceitar, né? Já se começa a aceitar. Mas no caso a grande diferença do reiki, uma das grandes diferenças é que o reiki tem toque físico e na doutrina espírita a gente não recomenda. Não que não possa ser feito, pode. Mas o problema é que a nossa mente não é um negócio fácil de lidar não, sabe? A nossa mente é um cavalo meio bravo, solto. E de vez em quando não dá certo. Então a gente recomenda, por exemplo, porque não há necessidade de eu lhe tocar para lhe passar minhas energias. Não há. Tá? Da mesma forma, eu não preciso pegar uma tesoura e enfiar no seu olho para eu conseguir corrigir um problema que você tem na visão. Nem eu preciso meter uma faca em você para tirar um tumor. Porque se for necessário, a espiritualidade pode fazer isso sem usar essa forma. Mas assim, não, mas por que tem gente que faz? Aí você vai perguntar ao médium porque ele trabalha daquela forma. É possível trabalhar daquela forma? Zé Rigó trabalhava. E ele foi estudado por médicos americanos e tudo mais. Dr. É Fritz, possível, Dr. Fritz, Dr. Fritz é também, possível, né? com Zé Rigó. Zé Rigó era o médico. É possível. A doutrina espírita não recomenda, porque é altamente invasivo. Tem um médico aqui, que trabalhava aqui em Recife, que também trabalhava, dizia ele trabalhar com o Fritz, e ele fazia cirurgias que eram arrepiantes. Você assistia uma cirurgia dele, dava agonia. Porque ele pegava uma faca e enfiava no olho do sujeito. Né? Ele fez isso em plena rede Manchete, foi televisionado e era de arrepiar. E ele não tinha qualquer asepsia maior. E funcionava tudo, a pessoa não tinha complicações e eram feitas as incisões. Né? Nem Foi sentia dor, né? comprovadamente. Nem sentia dor, né? Mas dentro do conhecimento espírita a gente não recomenda. Aí a questão, a diferença entre o mediunismo, ou seja, o indivíduo trabalhando com um amigo espiritual que trabalha dessa forma. A gente não condena, mas a gente também não recomenda, dentro do conhecimento espírita, o uso dessa forma. Mas eu não teria coragem não de deixar a pessoa de coração. Tá, Não, olha, nada, Deus me livre. Pode concluir, né? Sim, aí concluindo, porque às vezes você vai desviando, repete o ponto. É aquela questão da carga, você Sim, tem. aí voltando. Então não é necessário. Você fez uma pergunta, já volto para a sua pergunta, não deixei de ver você não. Mas eu vou voltar para você. Então, o indivíduo que aplica passe, dependendo da sensibilidade dele, ele pode não perceber, mas o passe é uma troca. Quando a nossa irmã no início, Lúcia, falava que às vezes a pessoa, quando ela vai receber o passe, ela não está disposta a recebê-lo, a sua disposição mental implica em não aceitar ou estar completamente dispersa para aquilo que está sendo feito. Digamos assim, ela não está numa condição que permita uma sintonia. É a melhor palavra que a gente pode usar. Ela não está numa vibração próxima do médium. Então o que acontece? A refração.
Às vezes a gente aplica, é como se a gente estivesse jogando água no plástico. Dependendo da sensibilidade do médium, ele percebe que não está fazendo efeito nenhum. E ele pode, da mesma forma que ele está aplicando, ele também pode perceber e passar mal, porque a pessoa está passando mal. Aí é da sensibilidade do médium. Ele pode se sentir tonto, ele pode sentir náusea, ele pode sentir arrepios, porque a pessoa está impregnada com energia negativa. Mas lembre-se que o médium, quando preparado, ele está ligado ao plano espiritual. Então, ao perceber, ele simplesmente continua em prece e ele vai remover aquela energia negativa e vai se sentir melhor. Se ele começa a passar mal, ele não tem esse controle, talvez seja o caso, por exemplo, do indivíduo que tem mediunidade ostensiva e não tem o controle ainda sobre ela. Então, às vezes a pessoa chega acompanhada de um irmãozinho obsessor, de um espírito desencarnado que a esteja acompanhando e perturbando, e na presença do obsessor o indivíduo passa mal. Aí, no caso, ele é que não tem equilíbrio ainda sobre a sua mediunidade para enfrentar a situação com calma, porque você simplesmente, o que é que vai acontecer? Nada. Você vai rogar a espiritualidade que auxilia aquele irmão, porque há uma equipe espiritual, você nunca está só. Você vai, vamos dizer, dispersar aquela energia nos centros de força específicos e vai fazer com que a entidade acabe se afastando da pessoa. Você vai diminuir a influência daquela entidade sobre a pessoa, fazendo com que ela se afaste e a pessoa vai se sentir melhor. O fato de eu estar vendo a entidade, sentindo a vibração dela, não implica em comunicação mediúnica. Tem gente que, porque sentir um espírito, ele tem que falar. Não. Se fosse assim, você vai incorporar na rua, no carro, no ônibus, onde for. Não tem como. Você tem que saber que tem lugar e hora para você fazer determinadas coisas. Quem manda é você. Entendeu? Então, se você não consegue ter esse controle, você precisa parar, estudar, se preparar melhor para voltar ao passe. Entendeu? O passe não precisa haver comunicação mediúnica. Às vezes acontece do paciente dar passividade a uma entidade sofredora. A gente não recomenda. Por que a gente não recomenda? Porque já está havendo uma interferência daquele espírito desencarnado sobre o encarnado. Não já está vendo? Ele já está exercendo uma influência muito forte. Se você permite a comunicação, você simplesmente vai dar mais passividade ainda, mais profundidade àquela interferência. Então, se possível, você não vai dar. Mas e quando aquela entidade vai ser socorrida? Ou numa reunião específica, ou pelo plano espiritual. A gente às vezes tem uma noção de que só quem socorre espírito desencarnado é reunião mediúnica. Se fosse assim, o mundo estava acabado. Porque se a gente for contar quantos centros espíritas tem, quantas reuniões mediúnicas tem, a gente não dava conta. Isso é uma ilusão da nossa parte. Então o que é que a gente faz numa reunião mediúnica? Aprende. Aprende, tchê. Numa reunião mediúnica nós somos usados como instrumentos de apoio, nos doamos, aprendemos e fazemos parte do processo. Precisam de nós? Sim. Necessitam que, senão não funciona? Não. A reunião funciona sem jeito. É tanto que muitas vezes numa reunião mediúnica é comum você chegar na reunião mediúnica e o espírito que se comunica começa a reclamar que você está conversando com ele desde o dia anterior. Eu digo, eu estou aqui agora? Eu disse, não, mas ontem à noite você não saiu do meu pé e falou e está... Porque o processo, mesmo durante o sono, a gente continua trabalhando. Você deixa o corpinho e vai ajudar a espiritualidade a trabalhar com aquela entidade. Por isso que o médium, muitas vezes, antes das reuniões, principalmente a reunião de socorro, não o socorro espiritual, aquela mais comum, a mais simples, mas principalmente reuniões de desobsessão, é todo um processo. Então, muitas vezes, você está inserido dentro desse processo. Você vai conversar com a entidade, vai falar com ela, porque para haver a comunicação, às vezes precisa haver uma certa
afinidade entre os dois. Não é de uma hora para outra assim não. Pum, é raro. Então tem que haver uma certa afinidade. Às vezes no trabalho de consulta, de diálogo com a pessoa que está sofrendo, que está o paciente, no caso que você falou, às vezes você recebe a pessoa para fazer a consulta, o espírito obsessor vem junto. E ele já começa a discutir com você da hora da consulta. Fica até engraçado, às vezes, não é curioso. Tá a pessoa conversando com você e o espírito reclamando, porque você está tentando ajudá-lo e ele furioso, porque você está se intrometendo. Ele não quer, né? Então, muitas vezes, quando acontece a reunião, né, você já sabe que 90% de chance daquele espírito vir conversar com você, porque você estava, para ele, como ele não consegue, na condição espiritual que ele se encontra, não dá para ele visualizar a espiritualidade presente, ele só vê você, o médium. A culpa é sua. Aí a espiritualidade, oba, deixa ele achar que é assim. E aí vai trabalhando, aí a gente vai trabalhando até que ele tenha condições de perceber e ser ajudado. Falando disso, me lembrei de ser poema. Mas deixa eu falar a pergunta dela, que a bichinha fez uma pergunta, eu estou falando pelos cotovelos aqui. Esqueceram. Não, essas brasileiras do interior, é um tipo de passo. Com certeza, com certeza. E é um passo maravilhoso. Que é bem olhado e tudo. Bem olhado. Vassourinha de botão. É um passe. O fato de você usar as mãos, de você usar uma cruz de pau, uma cruz de capim amarrado, de você usar pinho roxo, você usar galho da arruda, como você vai fazer é o que menos vai importar. O que mais importa é a sua fé, o seu desejo de ajudar. E você vai passar para a pessoa aquele fluido positivo e muitas vezes você vê a pessoa melhora. Né? A pessoa tem uma reação. Tem uma pergunta primeiro lá atrás. Depois é a sua. Eu era criança e quando foi eu, minha irmã mais velha e meus dois irmãos menores, a gente foi para a cidade e passou uma senhora perto da minha irmã mais velha, da minha irmã caçando no colo, e passou uma senhora e disse, mas essa menina é linda, muito linda essa menina, só dizia isso. Essa menina é muito linda, é sua filha, não, é muito linda, tá. Pegamos um ônibus, aí tudo brincando com a minha irmã, entrou no ônibus, a minha irmã, Amuada. quando chegou em casa parecia um macarrão, uma molinha. Quando a gente entrou, a minha avó, quando olhou, disse para minha irmã mais velha, disse assim, a gente chamava a avó de mamãe, mamãe, você disse que era tão bonita, mas essa menina ficou essa. Peraí, vá ali, pegue 3 galinhas, aqui, três galinhas roxas. 3 folhinhas, aí eu fui, peguei 3 folhinhas e a minha avó ficou. A gente não escutava o que ela falava. Porque pela tradição ela só passa a reza que ela aprendeu para outra curadora. Ela não passa para qualquer pessoa não. A tradição é assim, é muito interessante. Aí a folha ficou bem murchinha as 3, ela vai buscar mais 3. Aí fui buscar mais 3. Tem um horário. Aí dei pra ela e ela ficou. Antes do Saci-Pé. Ela acabou. A minha irmã parecia que não tinha nada. Nada. E a gente foi brincar. Ela aplicou um passo. E eu nunca esqueci mesmo. Que Ela, é questão de palavras. Por isso, lembra que eu falei no início que muitas pessoas praticam a imposição de mãos, não necessariamente usando o nome de passe, mas de outras formas, em várias culturas diferentes. Você tem isso de todo jeito. Não serve, manda botar a mão na cabeça, a mão no coração, na hora da oração dele. É um passo. Tem padre, tinha um padre, A minha Reginaldo também. tinha um padre, ele é até africano. Ele foi transferido de volta para a Itália porque ele curava as pessoas. Ele aplicava passe e curava as pessoas. Bom, vamos que a coisa que eu posso Na igreja tem muitos casos de cura, tem. Agora a pergunta dela aqui. Depois eu vou para você. Apareceu, não sei se você já foi falando dessa doença chamada cobreiro. Sim. Apareceu aqui em mim, desse lado para minhas costas, sabe? Era muito caroço, bem miudinho, mas doía tanto. Eu fui pro médico, o médico disse que nunca tinha visto uma coisa daquela, eu não sabia o que era. Aí, pela minha intuição, alguém me disse que eu fosse procurar a curandeira. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que a mulher olhou para mim, aí eu levantei a blusa, que ela olhou, ela estava daqui pro outro lado. Isso quando ele emenda, a pessoa morre. Aí ela passou 7 dias me benzendo. Nos 7 dias eu fiquei boa.
aquelas bolhas estouraram tudinho e nenhuma virou ferida. Ela passava um óleo, uma pena, agora eu não entendia nada do que ela falava, entendeu? Ela sei lá, todo dia Mas eu ia. eu posso só dizer uma coisa? E de tarde. Que ótimo que você ficou boa, mas eu procurava outro médico. Mas eu Eu tive procurava tanta outro fé, eu médico. tive tanta Porque eu fé tive, na- inclusive, nela eu que tive fiquei cobreiro boa. embaixo da vista. É muito feio. porque Embaixo isso da é mais vista. feio. É como se fosse um micróbiozinho. É, E ele vai horrível. comendo a carne. Isso você pega do cocô do cachorro, né, de cachorro, é um vermezinho que tem e ele sai. E meu risco era ficar cego. E eu fiquei bom na base do colírio e da pomada. A vez eu fiquei boa, Graças a Deus. Fé, né? Mas é aquela coisa, a medicina alternativa existe. Eu fiquei desesperada. Justamente. quando ela disse que não sabia o que era aquilo. Porque Ele antigamente a mandou gente não procurar. tinha. Ele mandou procurar uma curandeira. Vê. A gente não tinha. Hoje a ciência começa a ver, começa a olhar de novo, né, o homem e certas práticas que existem e admitir que existem outras formas de você trabalhar. Né? Tanto que a própria ciência hoje admite, por exemplo, que há um quociente emocional na cura. Só para você ter ideia, existe o famoso efeito placebo. Se você pegar 10 pessoas com a mesma doença e você dividir em grupos, num grupo com 5 você dá a medicação correta e num grupo com 5 você dá açúcar dentro ou farinha, a mesma proporção de pessoas vão ficar boas. A ciência sabe disso. Então, influi. Se você acredita na cura, se você deseja ficar bom, né? Hoje já existem estudos que comprovam, por exemplo, a pessoa que tem fé, qualquer que seja o ramo da fé que ela se encontra, ela tem mais chance de ficar boa do que a pessoa que não acredita em nada. Porque o seu psiquismo, os seus sentimentos vão influenciar no seu equilíbrio. Vão influenciar. Mas isso ainda é uma coisa muito discutível. Dentro do ramo científico isso é uma briga. Mas muitos médicos, tanto que muitas vezes você vai fazer um tratamento, o médico pergunta qual é, se for uma doença grave ou prolongada, o médico pergunta logo, qual a sua religião? Porque ele vai tentar trabalhar com você dentro daquilo que você crê, para que ele lhe dê esperança, para que você consiga trabalhar. Diga. Eu estava vendo hoje uma criança, já está na internet, já passou no jornal de manhã, que ele tem câncer, e ele vem lutando há anos com esse câncer, se não me engano, tem uns 14 anos de idade. Então ele entrou em acordo com a mãe, que o caso dele é terminal, porque ele tem uma doença muito rara, e só está adiante. E ele entrou em contato, em acordo com a mãe, que ele não ia mais Se tratar. quer deixar a natureza fazer o percurso dela. Espiritualmente, é porque tem que acontecer, e não tem mais jeito de cura, ou poderia... Olha, é uma decisão muito íntima. É uma decisão muito pessoal. Tá? Porque algumas vezes o custo do tratamento é muito doloroso, principalmente em alguns casos de câncer. A medicação ela é muito agressiva. Então, na visão dele, talvez ele esteja sofrendo muito e o retorno não está sendo adequado, na visão dele. Eu posso dizer que na visão espírita, enquanto a vida é esperança, você tem que trabalhar para buscar a sua cura. Tá? Um dos problemas é que, e por isso que às vezes a gente coloca aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente na casa espírita fala a respeito de cura. Às vezes a pessoa chega na casa espírita esperando a cura física de um problema orgânico. Não, porque Jesus curou. Mas você vê que Jesus não curou todo mundo. Ele curou algumas pessoas, mas ele não curou todo mundo. E foram muitos casos que ele não... Exato. Ele não curou todo mundo. E mesmo quando ele curava, ele dizia assim, vai e não pequei mais para que algo pior não te aconteça.
Porque a doença, o desequilíbrio, primeiro, é inerente à condição humana. Até brincando, eu estava ouvindo o Clóvis Nunes outro dia, e ele fala uma coisa interessante, diz que a primeira patologia, a primeira doença do ser humano é o fato do espírito, é o fato de reencarnar no corpo. Quando a gente reencarna no corpo, a gente já está com a patologia, porque o corpo da gente tem mais bactéria que célula. O nosso corpo é programado para nascer, crescer e morrer, ponto. Isso vai acontecer. É uma bomba chiando. Não É tem uma pra bomba onde correr, não. É. Não tem pra onde correr. Dentro da visão espírita, o corpo físico funciona como um mata-borrão, certo? Ou seja, os desequilíbrios que estão registrados a nível do perispírito do indivíduo, do corpo espiritual, se refletem no corpo físico. Mas a recíproca é verdadeira. Os desequilíbrios que a pessoa gera no seu organismo físico se reproduzem no seu perispírito. Então, existem determinadas doenças que você, vamos dizer assim, pela nossa condição de desequilíbrio, essas doenças se originam. Por exemplo, o câncer, você pode ter uma predisposição na sua família, geneticamente falando, você tem uma predisposição ao câncer na sua família. Então significa que na sua família, nos seus genes, existe um gene defeituoso que lá há a possibilidade de você ter câncer. Não existe 100% de certeza. Por isso que às vezes você tem 50 pessoas numa família e 4 morrem de câncer, porque as outras todas não morreram também. Você tem 10 irmãos, 9 morrem de câncer e 1 morre de velhice, porque esse um não desenvolveu ser genético e todos tinham. O que a ciência ainda não conseguiu determinar é quem liga aquele interruptor. Quem liga aquele botão? Aquele botão é ligado justamente pela questão da vibração do espírito que está ali encarnado. Então aquela doença ela pode vir a ser uma necessidade reencarnatória. A pessoa precisa passar pela experiência para aprender com ela. Se ela vai morrer disso ou não, aí vai depender de uma série de fatores. Agora que ela tem que dizer, mas eu estou tendo câncer porque eu tenho que pagar por isso, então eu vou... Não, meu filho, você tem que aprender, trabalhar, procurar o médico, acreditar em fazer o tratamento, correr atrás e ir em frente. Porque se o problema que surgiu, eu digo, ótimo, que eu preciso para enfrentar essa situação e modificá-la. A gente está com um amigo que, da mesma função de vocês, ele está com 57 anos, então ele está com câncer. Então ele está com câncer no pulmão, na perna e na coluna. Então, ele descobriu que com 57 anos ele não acreditou hora nenhuma em Falou Deus. para mim que eu com 57 anos eu tinha que acreditar em Deus agora. Aí ele quer saber o que é que ele pode fazer para pagar tudo que ele fez de errado esses 57 anos, se passar para poder ter a saúde de volta. Ele não tem grau nenhum de noção nenhuma de... Justamente, religião. por ele não ter noção de religião, ele está achando que ele tem que pagar pelo que ele fez dos 57 anos. Aí eu Aí vem levei a resposta. Como é que ele vai pagar isso? Na reencarnação. Olha, deixa... Não, mas ele não vai pagar não. Primeiro, peraí, me diga uma coisa. Quem é o banqueiro de Deus que está anotando quem deve e quem não deve? Me diga lá. Quem é o banqueiro? Eu levei até a São moça- Pedro é o chaveiro, né? Diz que São Pedro é o chaveiro. Quem está lá anotando as dívidas? Quem é o banqueiro? Quem é o cobrador? Gente, a gente tem que mudar essa questão. Antigamente a gente chegava na casa espírita, e saía pior. Eu vou jogar já o lápis nela. Vou jogar o lápis. Deixa eu terminar de falar, criatura. Vai lá. Ainda bem que é um lado. Se eu jogar o sapato, eu mato, 45. Misericórdia. Não sabe o que é? Ai, pequenininho o pé. É que a gente tinha a visão antigamente, eu escutei isso ainda na casa espírita, dava agonia. O sujeito chegava e disse, não, a gente veio para pagar, a gente tem que pagar porque a gente veio. Gente, a gente não veio pagar nada não, a gente veio para aprender. A expiação, a gente sofre com uma expiação porque nós somos reincidentes no erro. E quando a gente enfrenta aquela situação que nos é constrangedora, gera sofrimento. A gente não quer passar por aquilo. Então é ruim, é um castigo, não é necessidade. Para ver se a gente aprende, para a gente crescer. A dor, ela é relativa ao meu grau de entendimento.
Eu posso achar o fim do mundo, o governo ter aumentado o IPI do carro novo. Meu Deus, eu vinha comprar um carro novo, o governo aumentou o IPI de novo, que absurdo isso. E achar que isso foi o fim do mundo. E tem gente com o filho morrendo no hospital e achando que é o fim do mundo. A minha noção do que é dor varia. Pode parecer um exemplo absurdo, mas a gente sabe que tem gente que, né, bateu, olha, seu filho acabou de bater o carro. Diga, é mesmo, e o carro, como é que ficou? Pergunta pelo menos do filho. Pergunta nem pelo filho. Né? Sobreviveu o menino, porque carro a gente compra, filho dá um trabalho para criar danado. Né? E a vida não se compra, né? Então a gente tem que tirar essa ideia de pagar. Eu estava. Amanhã eu ia fazer uma outra palestra, eu peguei o resumo dessa palestra que eu vou fazer amanhã e trouxe hoje. Mas encaixou uma coisa com a outra aqui, porque tem uma passagem interessante que eu peguei na internet. Mas segundo Santo Agostinho, que é um santo católico, o pecado é uma palavra, um ato e um desejo contrário à lei eterna, à lei de Deus, causando por isso uma ofensa a Deus e ao seu amor. Na visão do pecado, nós ofendemos a Deus. E Deus então nos castiga. Porque nós o contrariamos. É aquela visão de humanizar Deus. Deus é uma pessoa que fica com raiva, que se zanga, que castiga. Como é que Deus vai ficar ofendido? É como eu tentar imaginar uma imagem assim, bem grosseira, mas eu imaginar um homem de seus 70 anos discutindo com uma criança de 3 anos porque ela tem que fazer o que é certo. Discutindo com o menino porque o menino está chorando. Engula o seu homem! É uma criança de 3 anos, não sabe nem o que é isso. Ele só está ouvindo você gritar, ele não está nem entendendo metade das palavras que você está falando. Agora imagine a gente comparar Deus e Deus vai ficar ofendido porque eu fui contra a sua lei. Quando eu vou contra a lei de Deus, eu sofro. Porque eu me machuco, eu vou contra a lei do equilíbrio, eu estou me desequilibrando. O meu próprio sofrimento me diz, olha, por aí dói. Vai por aí não, pelo amor de Deus. Volta. Ele só explica o caminho do mal e do bem. Assim, ó, eu não creio em Deus, então Deus vai ficar ofendido por causa disso. Não, não. Vai não. Porque Ele nunca deixou de crer em você. Pode ficar tranquilo. Agora, repensar a sua vida é uma boa. Não pense no que você fez, pense no que você pode fazer. No que você pode fazer de amor aos outros, amor a si mesmo, ter uma vida melhor, se amar, fazer o tratamento, buscar ajuda médica. Aí, se eu for na casa espírita tomar passe, ótimo, é um ótimo coadjuvante, ou seja, é um auxiliar que vai lhe ajudar a buscar o equilíbrio. É possível alcançar a cura? É. Mas existem uma infinidade de variantes. A necessidade, a condição que isso está impregnado no seu campo físico, no seu campo espiritual. Tem indivíduos que geram em si mesmo processos de doença, que não existem, digamos assim, numa questão reencarnatória. Você gera em você um câncer que você não precisava ter, não estava, digamos assim, pré-programado que você ia passar por uma doença desse tipo. Mas pelas suas atitudes, pela agressão sua ao seu organismo, você gera em si a doença. Você fica procurando a doença. O indivíduo que sabe que se fumar, ele tem uma boa chance de ter câncer na laringe. Aí ele desenvolve câncer na laringe depois de 30 anos fumando. Meu Deus, por que o senhor fez isso comigo? Peraí, tu fumaste e eu fiz. Não, foi o cigarro. Entende? Você facilitou o surgimento do problema. Eu vi uma colocação outro dia na televisão que me surpreendeu, né, falando até a respeito desse pessoal que gosta de tomar bomba para ficar forte, né? O pessoal toma hormônio de cavalo, de vaca, de boi, de tudo que você imagina. Aí perguntaram ao médico se a pessoa que toma aquilo pode vir a ter câncer. Aí o médico respondeu, não pode vir a ter, é quando vai ter. Quer dizer, a chance multiplica muito.
fica muito alta, porque é uma agressão muito grande ao seu organismo. Então muitas vezes a gente gera, por questão comportamental, por nossos sentimentos, por vícios, hábitos nocivos, a gente gera às vezes problemas. E nosso velho costume de apontar o dedo para os outros e não esquecer o nosso, né? Diz que tinha uma senhora que chegou, muito caridosa, aí foi no presídio falar com os presos, falar de Jesus. Aí quando chegou lá, vinha um rapaz sentado numa cela fumando. Aí se aproximou dele e fez: meu filho, você sabe que quanto o fumo faz mal a você? Aí ele olhou para ela, olhou de pés à cabeça e fez: olha, sabe que antes de ser preso eu era sapateiro? E a senhora sabe que esse salto alto aí de 15 centímetros, quanto mal faz a sua coluna? É preciso olhar para dentro de nós mesmos, tirar essa ideia que Deus castiga, Deus se vinga e buscar o nosso equilíbrio. O ponto principal da cura, quando a gente chega no Espiritismo, a gente não vai para o céu, Pai eterno, a gente não vai para o céu. Não vai. Agora fique tranquilo, também não vai para o inferno. Não vai para nenhum dos dois lugares. Nós estamos dentro do Espiritismo justamente buscando estar bem conosco mesmo. Buscar o nosso equilíbrio. Para quando chegar o momento em que a gente precisa deixar o corpo físico, porque ele parou de funcionar, nós estejamos bem o bastante para continuar o nosso progresso, sem ficar sofrendo e batendo na mesma tecla, preso às paixões, às angústias, às aflições desnecessárias do campo físico. Esse é o trabalho espírita. O espírita, ele não tem uma forma de: olha, vou me tornar espírita, vou frequentar o centro toda semana, tomar passe, aí quando vou morrer, eu vou para a estância Nosso Lar. Não tem essa garantia não. Porque o espírita, ele busca ser melhor hoje do que foi ontem. E melhor amanhã do que foi hoje. É um processo de autoconhecimento e melhora íntima. A moral de Jesus, os ensinamentos de Jesus não são, digamos assim, não são uma coisa bonita na folhinha do calendário pendurada na parede, não. É para ser usado. É para ser usado. É no dia a dia. Como está meu comportamento? Como eu estou como pessoa? O que eu estou fazendo está me agredindo? Está agredindo os outros? Se está, o que eu posso fazer para modificar as minhas atitudes para fazer bem a mim e aos outros? Se eu estou fazendo algo com alguém e esse alguém está reclamando, aí eu penso: se eu fizesse isso comigo, se fosse comigo, eu gostaria. Se não, repense sua atitude. Porque já ensinava Jesus: fazer aos outros o que gostaria que vos fizesse. Ou seja, ele colocou como padrão nós mesmos. E a doutrina espírita não faz mais do que isso. Nos ajudar a entender o nosso papel como indivíduos e como a gente pode se sentir melhor. Não vai ser tomando comendo folha, tomando óleo, uma colherinha de azeite por dia. O outro diz que é comer uma maçã por dia. Outro diz que a gente vai chegar aos 150 anos, não. É viver bem conosco mesmo, lógico, procurar viver com saúde, procurar o que for melhor, porque a própria ciência, antigamente, se você comer um ovo era um crime, né? Você comer um ovo morria de colesterol. Hoje já estão mandando você comer ovo, senão você passa mal. Então o sujeito que acreditou nisso morreu mais cedo. Antigamente você comer margarina era um crime. Você só podia comer se fosse manteiga, que era natural, margarina industrializada. Hoje em dia a margarina é o criminoso. A manteiga é o criminoso, como a margarina. A própria ciência vai repondo, e vai mostrando, vai aprendendo. Vamos procurar o caminho do equilíbrio. Se algo nos incomoda, se algo a nível orgânico ou mesmo psicológico, vamos procurar ajuda dentro da realidade em que nós encontramos. Vamos ao médico, vamos ao psicólogo. E podemos ir ao centro espírita e dentro
de um tratamento buscar ajudar a nos reequilibrar para que a gente possa reforçar aquele tratamento que a gente está recebendo? Com certeza. E às vezes a gente vê pessoas que, por exemplo, estão tomando remédio controlado. Mais de uma vez a gente já viu isso acontecer, pessoas que estão fazendo tratamento para depressão ou tomando remédio por desequilíbrio mesmo, por processos, chegarem ao ponto de quase cura, junto com o tratamento médico. O que aconteceu foi que o organismo da pessoa começou a reagir melhor à medicação que ela estava tomando, porque a atitude dela perante o tratamento, perante ela mesma, e com a ajuda dos fluidos que ela recebeu, estimulou o seu organismo, e antes ela tomava 5, 6 medicamentos, ela começou a tomar 3, começou a tomar 2, e começou a diminuir as crises por esforço próprio, com a ajuda da medicação, recomendada inclusive pela espiritualidade, que ela continuasse o tratamento médico. Então nunca, em momento nenhum, a gente pode desistir e abandonar o tratamento médico e fazer, senão só o espiritual vai resolver. É uma aposta muito alta. Ninguém tem esse direito não, de fazer essa aposta não. Talvez Jesus tivesse, mas a gente não tem. Então, que assim seja. Vamos fazer a nossa prece final, né? Já fui intimado aqui. Já ia acabar, passou 10 minutos. Aproveita e faça a prece final. Mas sabe o que é? É porque a gente tem que ter uma disciplina. Isso. Tudo na vida tem que ter uma disciplina, né? Então a gente tem a disciplina para começar e a gente tem que ter uma disciplina para... Por isso, se eu continuasse falando aqui até 10 horas da noite, tem gente que ia me xingar aqui já. Não ia dizer na cara, mas ficava, esse gordo aí não para de falar mais não. Esse homem aí não... Porque começa a incomodar. A gente se pré-programa. Mas a gente passar 5, 10 minutinhos não mata não. Mas mentalmente reclama. Eu mesmo fazia tanto Eu mesmo xingava. Eu mesmo xingava. Esse homem não para de falar mais não? Vou fazer a nossa prece. O homem que escutava as mulheres, ele ficou doidinho. Vamos fazer a nossa prece. Gente, vamos agradecer esse momento de paz, de harmonia, de assistência espiritual, fazendo a nossa prece final do nosso irmão Francisco. Senhor meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nós temos recebido. Que no dia de amanhã, Senhor, nós possamos estar felizes e certos que a Tua infinita bondade e sabedoria continuará nos amparando e nos dando assistência. Possamos ter coragem, Senhor, para enfrentar as nossas dificuldades cotidianas. Boa vontade, Senhor, para conosco mesmo e para com as pessoas que habitam conosco. Senhor, meu Deus, te pedimos ajuda e amparo para termos coragem e paciência de vencer a nós mesmos, de acreditar no Teu amor e que somos, Senhor, Teus filhos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo de bom que nós temos recebido. E assim E assim, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, meus irmãos, encarnados e desencarnados, com esta prece, Mestre Jesus, pedimos permissão para dar por encerrado os nossos trabalhos de tribuna de hoje. Agradecidos estamos, ó Mestre, por estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos acerca desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, e pedindo ao Mestre, possamos todos ter um feliz retorno aos nossos lares, muita luz e muita paz para todo mundo. Assim seja. Eita. Foi logo sentindo falta mesmo, porque foi logo na foice no pescoço do mundo. Me encostaram na parede, rapaz. Estava a cabeça de ontem. Foi. Como foi? Foi logo me encostando na parede, o negócio foi brabo. Derrotado.